Tuvimos o avanço do cristianismo nas Américas. Você tem que entender que mientras a reforma protestante estava acontecendo, já com Lutero, já com Calvino, tínhamos também o descobrimento de América neste momento, não? Em 1492, nós tivemos o descobrimento aí de América com Cristóvão Colombo. Ele estava recém descobrindo a América e junto com ele, quem foi junto com ele foi a Igreja Católica. Mientras os protestantes, presta atenção que isso é importante, mientras os protestantes estavam muito ocupados aí na Europa, preocupados em estabelecer-se, em permanecer, a Igreja Católica ia perdendo todo o seu poder. A Igreja Católica já não estava mais com toda a influência que tinha. Então, quando a Igreja Católica visto que começou uma inversão em la expansão, em conquistar novas terras, a Igreja Católica aproveitou isso e começou também a se meter nessa expansão. Então, Cristóvão Colombo descobriu a América e junto com ele foi a Igreja Católica. Então, esse descobrimento da Igreja Católica foi uma oportunidade de volver a ter poder, de volver a crescer, de volver a expandir-se. E neste momento não temos os protestantes preocupados em expandir-se para as Américas. Temos apenas a Igreja Católica que começou a avançar, porque havia perdido muito tempo, muito terreno, muita influência na Europa e viu a possibilidade de expandir-se para um mundo novo, diferente, não? Então, eles começaram, junto com os conquistadores, ir para a América Latina, para a América do Sul, e toda nova terra conquistada, agora era uma terra católica. Toda terra nova era uma terra católica. E neste momento, eles começaram a ir e levavam o catolicismo para todos os lugares conquistados nesse momento. A princípio, mais os litorales, ok? Mas a América Latina e os litorales foram sido conquistados neste momento, está bem? Só para que você entenda. Pero quando eles chegaram aqui, obviamente, a terra não estava simplesmente vazia. Então, eles começaram a evangelizar os índios. Eles começaram a bautizar os índios. Só que deste lado ocidental, teníamos um pueblo allá. Do lado oriental das Américas, teníamos o que eram os índios, basicamente. E pelo lado ocidental, nós tínhamos outros pueblos. Teníamos dois pueblos muito importantes aqui neste momento, que eram os aztecas e aqui, obviamente, como vocês conhecem, também teníamos os incas. E eram pueblos que não iam aceitar subjugar-se simplesmente assim à religião católica, de la nada. Não é verdade? Então começou todo um avanço da Igreja Católica, tanto por aquele lado, por o litoral de Brasília, por ele todo a costa de Brasília, aquele lado de Brasília, como também deste lado, nós outros também vimos aí essa expansão, tanto por Portugal de um lado, como também por Espanha de outro lado. E neste momento, o benefício principal dos conquistadores com a igreja era subjugar os índios para generar dinheiro. Ou seja, os conquistadores que estavam avançando, eles não tinham muito interesse em evangelizar. Eles queriam plata. Esta primeira conquista aqui das Américas, eles tinham interesse em plata, em produzir riquezas, em sacar o que tinha valor aqui nas terras. Eles não estavam preocupados com evangelizar. Mas por que apoiaram tanto a Igreja Católica? Isso é importante você entender. Por que esses conquistadores eles apoiaram a Igreja Católica e permitiram que eles vinieram com a religião católica? Porque se eu não consigo subjugar um povo através da força, a religião é um excelente método de subjugar a pessoa. Em outras palavras, ou você se convierte ou vai ser por la espada. E não era muito interessante matar a todos, porque precisavam de mão de obra para sacar as riquezas da terra. Então a religião foi usada nesse momento, a religião católica foi usada neste momento para meio que convencer a todos os indígenas, todos os pueblos que estavam aqui, a submeter-se a esses novos conquistadores, ok? Agora, você tem que pensar em uma coisa. Vamos pensar aqui comigo. Imagínate os índios escutando as prédicas em latim. Imagínate os índios escutando as prédicas em latim. Certamente não entendiam quase nada. E mesmo assim, seguiam predicando. Porque só tinha três opções. Ou os índios se sometiam ao trabalho,
assim, amigavelmente, ou eram escravizados e trabalhavam forçosamente, ou eram mortos. Então, muitos índios se submetiam a aquelas prédicas em latim dele cristianismo sem entender praticamente nada. Estavam aí escutando e de nada servia. E a igreja católica começava a falar que estava dominando o novo mundo, que estava evangelizando a todos, quando na verdade não era bem uma evangelização, porque não era uma conversão consciente de los índios, não? E neste momento se tem uma ideia de que a igreja católica bautizou quase 1 milhão de indígenas de los pueblos nativos aqui de América, 1 milhão bautizados. Pero eu te pergunto, quantos de esses entenderam o que estavam fazendo? Simplesmente estavam aceitando para não serem mortos, escravizados. E a igreja católica pensando que estava marcando a diferença, que estava conquistando aqui na América, quando na verdade ela estava bautizando pelo sim na consciência de aqueles que aceitavam ele bautismo. E assim foi o princípio de toda a evangelização aqui na América. O primeiro contato com o cristianismo foi através da igreja católica. E não se olvide que neste mesmo processo, allá na Europa, estava uma guerra. Os protestantes estavam tentando tomar o poder, estavam tentando conseguir a liberdade religiosa, estava sendo por um lado, por outro, já a reforma anglicana com o rei Henrique, allá na Europa com Lutero, depois com Calvino e os demais reformadores, e neste tempo a Igreja Católica a única que estava expandindo-se aqui para as Américas, ok? E aí que nós temos uma explicação para Brasil, principalmente para Brasil, porque imagínate, os colonizadores, eles não queriam simplesmente terras, eles queriam plata, eles queriam sacar as riquezas. Pero para isso, eles precisavam subjugar, por isso usavam a Igreja Católica para apoiar neste momento. Só que eles precisavam de mais mano de obra para trabalhar, mano de obra capacitada. Os índios conheciam, os índios estavam aí para ser usados, pero os escravos de África já sabiam como fazer o trabalho. Então eles traíam os escravos, imagina a situação, aí está ele momento. Então, neste momento, eles traíam os escravos de África, já tinham os indígenas, e allá por ele outro lado, allá cá de Peru, esta costa aqui, teníamos também os incas, teníamos mais arriba também os astecas. Então, imagina, mas allá em Brasília isso teve um efeito maior. Imagina os escravos de África, ok? Imagina os indígenas e agora o catolicismo. Imagina a mescla de toda esta religião, de todos esses símbolos. É o que nós temos conhecido como como eu posso dizer para vocês, essa mescla religiosa e secretismo se chama. Secretismo religioso é uma mescla religiosa, a mescla de catolicismo com a religião indígena, com a religião de África. E Brasília hasta hoje dia tem esta mescla. Sim, hasta hoje Deus tem contra esta mescla. La fé católica de Brasília é muito mesclada com crenças de África e com crenças indígenas. Assim é, ele candomblé e tudo isso é uma mescla que aconteceu em Brasília. E neste momento, essa mescla de todas essas religiões. E já não bastaram os curas, os padres querendo predicar em latim. Imagina o que aconteceu. Foi toda esta mescla, foi. E neste momento nós temos os franciscanos, não bem conhecidos, você já deve ter escutado falar dos franciscanos, e foram eles que disseram que bautizaram cerca de 1 milhão e consideravam isso uma grande vitória para a Igreja Católica, bautizar, converter cerca de 1 milhão de índios, quando na verdade não foi tudo isso. Está bem? Vamos avançar um pouco mais. Aí está, a mescla, não? De las religiões. Imagina, deve ter que foi uma desordem completa. Imagina a coisa como era. Em Brasília se nota muito esta mescla religiosa. Acá em Peru não tanto. Aqui vemos uma predominância, aqui principalmente na parte de Lima, não? A predominância católica em algumas províncias principais. Eu creio que na selva, nunca estive na selva, eu creio, e também allá por Juliá, que eu creio por esta parte aí, há muito aún de la religião inca, não? Traços da religião inca e indígena também. Pero esta parte, as principais cidades foram completamente ou muito dominadas pelo catolicismo, não é verdade? Então, neste meio tempo, depois já em Brasília, eu me olvidei de mencionar para vocês, pero quem chegou em Brasília neste momento foi Pedro Álvares Cabral, ok? Ele que supostamente conquistou
Brasil, e ele usou esta mesma estratégia, não? Incluso teve no peito dele uma cruz, a mesma estratégia de levar aí los padres, levar a igreja católica junto para subjugar o povo de aí. E algo interessante que você tem que notar, que nós estávamos também um pouco aí saindo da era das cruzadas. Então era muito comum essa disposição de levar o catolicismo aunque seja por la fuerza. E muitos índios foram mortos, muitas pessoas nativas aqui foram mortas, ok? Se calcula mais ou menos que os jesuítas, que foram principalmente os jesuítas, não? Com Pedro Álvares Cabral deste lado foram os jesuítas. Se calcula que em quase 100 anos, mais ou menos 70 anos aí em Brasil, eles bautizaram cerca de 100 mil índios, mais ou menos. Em toda a América aí, com os franciscanos, com a primeira demanda junto com Cristóvão Colombo, foi cerca de 1 milhão, e depois eles bautizaram mais. Então a Igreja Católica pensava que estava arrebentando, que estava marcando a diferença, mas de verdade não era tanto isso, ok? Os protestantes, pastor, os protestantes, eles não tentaram vir para cá, e na verdade estavam mais enfocados em estabelecer-se em Europa, mas tentaram como umas 3 vezes, principalmente umas 3 vezes, 2 vezes em Venezuela e uma em Brasil, não? 2 vezes em Venezuela e uma em Brasil. Nós temos os huguenotes que tentaram vir, eles vieram com a fé, com as crenças de Calvino, e tentaram estabelecer-se aí. Nicolas Durán foi o principal responsável por trazer esta fé protestante aqui a Brasil, no momento a Brasil. Então, neste momento, os portugueses atacaram e desapareceram com os huguenotes neste momento. Aí estava 1667 que houve aí a Revolução Francesa, e com essa Revolução Francesa e perder esta força, aqui Portugal aproveitou e atacou a los franceses que estavam aqui tentando levar a fé protestante e acabou com eles e desapareceu, o que era conhecido como os hugonotes que estavam aí com Nicolas. Depois tivemos outro grupo já em Pernambuco, em 1630, em Brasília, há um estado chamado Pernambuco, e tivemos aí um grupo de holandeses. Primeiro eram os franceses, os hugonotes, agora os holandeses levaram também, junto com esta fé também de Calvino, este lado aí. Pero depois de um tempo falharam, e os brasileiros, já considerados brasileiros nesse momento, expulsaram eles neste momento. Pero eles tiveram bastante influência, toda esta parte aí foi que conseguiram evangelizar neste momento. Pero como as coisas na Europa não estavam muito bem, eles não conseguiram manter aí uma estabilidade e os próprios brasileiros expulsaram a eles, está bem? É o que aconteceu, ou seja, o catolicismo dominou, bautizou todo mundo, como nós outros temos falado. Os protestantes chegaram a vir 3 vezes aqui, pero nenhum teve êxito, e foi assim que tivemos aí o princípio da evangelização aqui em América do Sul e América Latina. Depois de isso, os protestantes já não conseguiram vir cá. Só no século XIX que conseguiram volver à América do Sul, América Latina. A América do Norte foi outro processo que vamos falar agora. O protestantismo em América do Norte foi um pouco diferente. E vamos entender por que foi um pouco diferente. Já em América do Norte nós tivemos as 13 colônias principais aí em América do Norte, ok? Então, Inglaterra, neste momento que estava estabelecendo-se protestante com muitas dificuldades. ¿Se acuerda quando falamos que na Inglaterra os protestantes foram conseguindo avançar pouco a pouco, não foi de uma sola vez? Tanto é que eles tiveram que huir de Maria Sanguinária, aprenderam já na escola da Alemanha de Lutero, depois volveram e conseguiram pouco a pouco a ser Inglaterra protestante, pero sempre havia batalha, guerra, ora dominava católico, ora dominava os protestantes em Inglaterra. A reforma anglicana foi bem difícil neste momento. Então, apareceram vários grupos protestantes dentro da Inglaterra em todo este meio tempo. E eles começaram, então, Inglaterra viu que Portugal estava meio que conquistando um lado allá da América Latina e também Espanha conquistando outro lado. Inglaterra não queria quedar para trás. Inglaterra também se meteu neste processo de expandir-se. E foi quando a Inglaterra começou a expandir-se aí para a América do Norte, os Estados Unidos, a costa aí dos Estados Unidos, começou a expandir-se a princípio com essas 13 colônias
que tuvimos aí no litoral dos Estados Unidos, ok? Então, vários grupos de protestantes que estavam em Inglaterra queriam um pouco de paz, queriam sair desta guerra, queriam uma nova vida, não queriam viver mais toda aquela batalha e guerra que estavam passando em Inglaterra. Então eles começaram a ir junto com essa expansão e começaram a construir suas vidas aí, América do Norte, uma terra nova, uma terra fértil, uma terra pura. E aí nós tivemos alguns pequenos grupos. A diferença, aí está interessante, a diferença principal de Espanha e Portugal para a Inglaterra foi que Espanha e Portugal queriam colonizar para sacar plata, riquezas, queriam enriquecer-se, mandar o ouro, a plata ia para a Europa, queriam isso mais que tudo, queriam a plata. Por outro lado, como muitos protestantes da Inglaterra foram para a América do Norte, eles não queriam sacar as riquezas, eles queriam formar sua vida aí, eles queriam poblar todo os Estados Unidos, podemos pôr assim, eles queriam ter uma vida aí, construir uma vida aí. Então, consegue ver a diferença de colonização de um e para o outro? Mientras abaixo queriam apenas explotar e sacar plata, 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 arriba queriam povoar. Então os protestantes aí no norte começaram a construir suas vidas e temos alguns grupos principais. Temos os quarks neste momento, os metodistas, que vamos falar mais de eles depois, os puritanos, que foi aquele grupo já em Inglaterra que começou a não aceitar o domínio do Estado. Depois de ganhou força, derrubou o Estado, eles foram também para aí. Os anglicanos, os protestantes anglicanos que foram aqueles que começaram, e também vários católicos aproveitaram isso e foi para aí. E o mais interessante de los protestantes é que eles começaram a construir sua vida aí, e eles consideravam a América do Norte como a terra prometida. Uma visão meio que escatológica de que estava se cumprindo uma profecia e que a América era a terra prometida, a terra que manava leite e que manava miel. Então começaram aí a desfrutar de uma vida, a construir uma vida em América do Norte. E aí tinha assim também indígenas, mas foi um pouco diferente já do que aconteceu em El Sur. Então eles começaram a ver tudo muito bonito, como de hecho fora a terra prometida que se estabeleceram aí. Pensaram que era a nova Jerusalém, a terra prometida, lo que era a América do Norte. Foi daí aonde a Igreja Bautista ganhou muita força. Se acorda que falamos dos bautistas que surgiram allá em Europa e Inglaterra? Quando eles foram para aí, ganharam mais força aún. E praticamente eles avançaram a fé protestante em todos os lados aí, nas 13 colônias, eles avançaram, não? E Jorge Willis, ele organizou a primeira igreja bautista aí na América em 1639. E foi tanta influência que ele teve nas 13 colônias que a Igreja Bautista, deste momento, depois influenciou a Constituição, a primeira Constituição de Estados Unidos de 1781. E na Europa, mientras aí estava já abaixo, o catolicismo avançando, o catolicismo crescendo. E na Europa, por outro lado, nós temos o racionalismo. Ok? Pastor, pero estamos falando agora de expansão? Sim, estamos falando, pero é importante mencionar isso neste momento. Mientras nós temos já no sul, o catolicismo avançando junto com os colonizadores, enriquecendo Espanha, enriquecendo Portugal, temos também os protestantes com colonizadores já no norte. Europa começou a passar por um período de racionalismo. Racionalismo era usar a razão para tudo, tentar explicar tudo. Lo que pode ser explicado por meio da razão, bacana. Lo que não pode ser explicado, rechaçamos. Então a igreja começou a passar por um período de frialdade espiritual em Europa. Sim, por frialdade espiritual, porque muitas coisas da igreja não podiam ser explicadas com a razão. E isso foi perdendo credibilidade, incluso entre os protestantes. Foi hasta que depois nós tivemos em Huernut, em Saxônia. Então, a causa que a Europa seguia os conflitos para estabelecer a reforma protestante, e vários desses grupos estavam querendo sair das zonas de conflito. Vários grupos protestantes queriam sair das zonas de conflitos e muitos encontraram nesta cidade de Huernut uma aceitação neste momento, não? Foi aí aonde Nicolau ele recebeu os moravianos, ele começou a receber estes grupos, e Nicolau Luiz, ele começou a receber esses grupos aí protestantes e começaram a se unir.
Começaram a se unir. Pero eu quero que você imagine uma coisa. Vários grupos protestantes, com várias ideias diferentes, começaram a se unir. Então era conflito na certa. Uns creiam alguns pontos, outros creiam outros. E esses conflitos não eram buenos. Nunca foi bom ele conflito em si. Nunca foi bom ele conflito em si. Então, com estes conflitos, Nicolau ele teve que buscar uma solução. Ele teve que buscar uma solução para terminar esses conflitos. E foi então que ele tomou uma decisão. Ele colocou na regra. Mira, aceitamos a todos, estamos aqui para ajudar a todos, pero vamos pôr uma regra. Vamos enfocar apenas no que une nós outros como cristianos e não no que nos separa. Esta foi a regra que ele ha posto. Vamos apenas enfocar no que nos une e olvidar o que nos separa. Está bem? Então, eles começaram a crescer aí um grande avivamento espiritual. Já falamos com vocês algumas vezes que sempre que há união, Deus ele se manifesta. E foi neste momento que tivemos o grande despertar da fé neste lugar que vamos comentar mais daqui a pouquinho. Em restante de toda a Europa, começou a haver um pouco de avanço das missões. Pero Nicolau, neste momento, ele teve contato com algumas pessoas nos esquimós e ele viu como aquele cristianismo ele foi influente e importante. Então, ele viu a importância de levar o evangelho. Então, foi aí que começaram as missões. Ele estava aí com todo este povo convertido, protestantes, e começou a predicar, a falar sobre a importância de levar o evangelho das missões. E foram onde eles começaram, de hecho, levar as missões. Incluso começaram a ir para a África, para a Groenlândia, parte das Américas, as ilhas caribenhas começaram a ser a causa dos morávios aí, de todo este grupo que estava aí unido, huyendo de conflitos, começaram a expandir-se por todos estes lados. Ou seja, você ia para uma missão evangelística, mas não havia volta. Era uma despedida para sempre. Você ia para uma missão em África, você sabia, não vou volver. Você ia para as Américas, você sabia, não vou volver. Pero Nicolau ele quedou tão fascinado com a história dos missionários que estiveram entre os esquimós, que ele começou a inflamar a todos neste momento com respeito a isso. E várias pessoas nesse momento quiseram tomar essa iniciativa de serem missioneiros e não se importava mais sua vida. Estavam dispostos a deixar tudo para ser missioneiros. Muito bacana, verdade? Assimila muito a nós outros, que nós outros somos os pastores, não? Só para que você tenha uma ideia, há uma história que aí, neste momento, houve dois jovens que eles se venderam, dos jovens moráveis, se venderam como escravos para predicar a los escravos. Eles sacrificaram sua vida, ponendo-se como escravos para ter a oportunidade de evangelizar a los escravos. E isso foi muito importante porque não só eles, mas todos estavam imbuídos, llenos desse desejo, destas ganas de sair evangelizando por todos os lados, ok? E eles deixaram um legado fantástico de amor por las almas, essa disposição de sacrificar por las missões, ok? Os moravianos estavam indo para as Américas e fazer estas missões em um momento, e no navio estava cerca de hundir-se. E dentro deste navio teníamos John Wesley. John Wesley era um pastor anglicano, que nasceu praticamente na igreja, conhecia os escritos de Lutero, tudo. E esta barca estava pronta a hundir-se. E John Wesley começou a quedar desesperado, preocupado, pensando que ia morrer. E quando ele mirava os moravianos, ele veia que os moravianos estavam tranquilos. Então isso chamou muito a atenção dele. Como que eles estavam tão seguros? Foi então que ele percebeu que eles não tinham medo da morte e começou a questionar sobre sua própria salvação. Por que ele tinha medo da morte, mientras aqueles que creiam também em Jesus não tinham medo da morte? Ele se surpreendeu com este comportamento dos moravianos, ok? E então ele tem incluso uma frase muito interessante que habla assim. Isso foi em 1735. A frase habla assim: fui à América a evangelizar os índios, pero quem me converterá? Ele começou a perceber que ele não havia nascido de Deus. Essa é a verdade. Ele não havia nascido de Deus. Incluso quando eles baixaram aí, ele começou a falar com um dos moravianos e o moraviano perguntou a ele, a John Wesley, não? John Wesley, você conhece a Jesus e tudo? Ele disse, sim. Eu conosco Jesus, Jesus é ele salvador do mundo. E ele moraviano questionou e disse,
pero quem salvou você? Tudo bem, você crê que Jesus salvou o mundo, pero quem salvou você? Quem te ha salvado? E esta pergunta quedou aí na cabeça de John Wesley, e ele quedou aí por as Américas, não? Ele tinha muita instrução, ele sabia predicar, ele era um religioso, pero não teve resultados em sua evangelização. E ele começou a questionar muito sua vida. E depois que sua missão não teve êxito em evangelizar os índios, ele regressou para a Inglaterra. Quando ele ingressou para a Inglaterra, John Wesley é um evangelista muito importante, você tem que saber. Ele se familiarizou com os morávios aí da Inglaterra, porque havia conhecido alguns allá em América, não? E então começou a estudar, a aprender com os morávios. E um desses momentos que ele estava estudando os escritos de Lutero, ele se deparou com os ensinamentos de Lutero e ele teve uma experiência com Deus. Ele percebeu neste momento que ele não era nascido de Deus. Ele percebeu neste momento que a fé dele era apenas teórica, não era uma fé prática. É o que acontece muito nos dias de hoje. Se um não tem um encontro com Deus, não tem esse contato com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus, passa o mesmo. Ele conhecia muito das Escrituras, pero nunca teve um encontro com Deus. Pero neste momento ele conseguiu perceber que Deus, o Senhor Jesus, era o único que podia salvar a ele. E ele deixou uma frase muito interessante, um comunicado de lo que aconteceu quando ele teve este contato com Deus. Mira o que ele falou. Senti em meu coração um ardor estranho. Senti que confiava em Cristo e solamente em Ele para minha salvação. E me foi dada a certeza de que Ele redimira mis pecados, los míos, e me ha salvado de la lei del pecado e de la muerte. Então, depois dessa experiência, John Wesley, ele teve um encontro com Deus, então ele não aguentava guardar isso só para ele. É o que acontece hoje em dia quando há encontro com Deus, quando alguém recebe o Espírito Santo, quando alguém tem este encontro com Deus de verdade, uno não quer guardar para si, não quer levar para todos. E foi o que aconteceu com John Wesley. E ele começou a querer levar isso para todos, e queria que todos escutaram falar da salvação, pero não a salvação sistemática, não a salvação teoria, pero que as pessoas tiveram de hecho esse contato com Deus, que tiveram o arrependimento de hecho com Deus. Era o que ele queria neste momento e foi o que ele conseguia neste momento, porque ele teve esta experiência, agora ele podia passar essa experiência para os demais também. E começou a predicar para diversas pessoas, pero neste momento, para você escutar a prédica, eram igrejas. Ele ia para uma igreja e para a outra, e não era uma prédica fácil de fazer, porque imagina você ia a uma igreja lleno de protestantes, que já hacían tempo que eram protestantes, e que eram orgulhosos em ser protestantes, eles eram orgulhosos em serem protestantes, e neste momento, ademais desse orgulho em ser protestantes, como que você vai falar com eles que eles estavam equivocados? Como levar eles ao arrependimento? Como falar que eles não nasceram de Deus, sendo que estavam llenos de religião? É o que acontece hoje em dia quando vamos tentar ajudar a um religioso. É muito difícil, é muito complicado, ok? Pero não só isso, John Wesley, ele foi influenciado também, neste momento, por George Whitefield, que era um predicador que percebeu que a prédica não podia estar apenas dentro das igrejas. E junto com ele, e allá em Estados Unidos também, temos Jonathan Edwards, que começaram a predicar nas calles. Eles entenderam que a palavra era para todos. Para pobres, para ricos, deviam ser para todos. E começaram a predicar para todos nas calles. Saíram a hora de predicar apenas nas igrejas e começaram a predicar em las calles. Então, aí temos o avanço do evangelho por las calles agora, a predicação em las calles. John Wesley, ele começava a sair 5 da manhã a predicar, porque era a hora que os operários iam a trabalhar, que as pessoas iam a trabalhar. Então, ele saía às 5 da manhã a predicar, e as pessoas se juntavam para ouvir. E certa vez ele foi questionado no seguinte, que allí não era sua paróquia para que ele predicara. E mira a resposta dele: "El mundo es mi paróquia". Então ele entendeu que ele devia predicar a todos. E aí vimos agora novas pessoas convertidas. Agora o evangelho poderia chegar a prostitutas. O evangelho agora poderia chegar a los mendigos, a los pobres, às pessoas que eram despreciadas, que não entram dentro das igrejas. O evangelho começou a chegar para todos eles. Claro, John Wesley não rompeu com a igreja anglicana. Ele era um pastor ainda anglicano,
pero ele queria ir mais allá. Ele queria expandir com o evangelho para todos os lados. Ele revolucionou neste momento a maneira de evangelizar e começou a juntar milhares de pessoas por todos os lados, a salvar milhares de pessoas. E este movimento quedou conhecido como o movimento metodista. Quedou conhecido como o movimento metodista, es de evangelizar por las calles, de pregar para todos, o evangelho é para todos. Está bem? Foi isso o que aconteceu neste momento. Foi uma revolução total. Ok? Ao mesmo tempo, nas Américas, ocorria outros grandes avivamentos, como nós outros falamos, não grandes nomes como Jonathan, que nós outros falamos, que também criou esta mesma prática de predicar aí na calle. Começou os grandes avivamentos em América. E tivemos grandes nomes aí, como Jonathan Edwards, que falamos com eles, que começou a avançar nas Américas. E Jonathan, ele era diferente. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, muito inteligente, e ele conseguiu unir a fé com a razão. Ele conseguia predicar com uma razão tremenda, sem perder a fé. E estes homens que estou falando, eles saíram da prédica clichê, porque os protestantes neste momento eram muito clichê, eram muito universidade, aprenderam a predicar, aprenderam a viver predicando. Me entendes? E neste momento, eles não sabiam apenas repetir frases, repetir metodologias, e estes homens, eles queriam ir mais allá. E o avivamento não se trata apenas de levar uma metodologia de ensino, se trata de levar a pessoa a ter um contato direto com Deus, um contato personal com Deus e ter o novo nascimento neste momento. Esta revolução já provocou uma expansão, uma espécie não, de união em todos os Estados Unidos. Em todos os Estados Unidos provocou essa espécie não, de união e influenciou muito as colônias dos Estados Unidos, incluso mais adiante vai influenciar a independência dos Estados Unidos, esses movimentos evangelísticos, as missões mundiais. Vamos falar alguns nomes. Temos aí o William Carway, não? Ele era um bautista muito dedicado à meditação e entendeu que a mensagem de Jesus para predicar o evangelho era para toda criatura e não apenas para uma ordem para os discípulos, mas todos deveriam predicar. E ele foi um que provocou também esse desejo nas pessoas de sair a predicar por todo o mundo, ok? Ele era um bautista e neste momento ele convenceu a toda sua equipe, a todos os líderes aí, na reunião de líderes, ele predicou e ele mostrou a eles, através do evangelho, a importância de levar a prédica. A importância de levar a prédica aí para todo o mundo, para toda criatura. Inclusive, neste momento, ele provocou que se criara uma maneira de financiar esta evangelização. E a partir daí começou a expandir o evangelismo para todo o mundo. Incluso ele e sua família, eles foram allá para a Índia para predicar allá na Índia. E ele, hasta hoy dia, é conhecido allá. Hasta hoy dia, ele deixou suas marcas já. Ou seja, William Carey, ele fez história na Índia, porque ele teve esse desejo de levar o evangelismo hasta allá. Incluso, ele influenciou tanto que allá na Índia tinham a costume de que as viúvas, quando morriam seu marido, elas eram queimadas junto com o corpo de seu marido. E ele reverteu esta costume, não só neste ponto, mas diversos outros pontos ele ajudou bastante allá. Temos também o Davi Livingstone, não? Davi Livingstone foi um evangelista de África. Ele foi um meio que expandiu por África também o evangelho. Ele foi para allá, foi um dos primeiros, foi para todos os lados de África. A África nem estava muito explotada, não se conhecia. Ele foi descobrindo a África e evangelizando. E quando chegou a sua morte, enviaram seu corpo para ser enterrado em sua terra, pero seu coração foi enterrado em África, porque entendiam que o coração dele estava em África, neste evangelismo em África. Está bem? Então, foram muitos homens e mulheres que marcaram a diferença neste momento. São apenas alguns nomes, não podemos mencionar todos porque nem sequer há tempo. Mas para você entender como que o evangelismo ele avançou por todas estas áreas, por todos esses lugares, o evangelismo ele foi através de homens decididos e que entenderam que o evangelho não pode quedar guardado. O evangelho não é apenas uma maneira sistemática de praticar. Ele tem que ser levado a toda a criatura. Tem que ser levado a toda a criatura. Está bem? Deus, ele sempre foi soberano na história.
E você tem que entender que Deus sempre a hecho, provocou esses avivamentos por la necessidade do homem de se acercar a Ele, de conhecer a Ele. É Deus que está no controle, é Deus que é soberano. Estes homens ajudaram, foram importantes, pero na verdade é Deus que estava controlando tudo e levantando a eles. Deus sempre preocupou com a humanidade e Deus sempre preocupou em levar esta palavra de salvação para todos, ok? Hoje, uma das maiores revelações que temos é as missões, por isso a Igreja Universal ella é desta fé, evangelizar toda criatura. E vamos seguir avançando por todo o mundo. Vamos seguir avançando para ajudar a todas as pessoas, não importa onde que seja. E na mesma fé, se teremos que morrer neste lugar, vamos a morrer. Se teremos que quedar para sempre neste lugar, vamos a quedar. Não é problema. Pero la fé é a missão. Ou seja, ser um missioneiro hoje dia é uma grande revelação e todos nós outros estamos invitados, não está limitado apenas a um pouco grupo selecto. Todos que têm à disposição, seguramente Deus possibilita de levar esta pessoa, esta característica de levar o evangelho a todos.